Ah, sim, eu acho que agora começou a gravar. Muito bem, como a gente começou a falar no vídeo, eu não sei se a primeira fase nós conseguimos gravar, me parece que não, nós estamos gravando agora. Então a gente estava falando sobre as redes sociais, sobre que nós, nos últimos dias, nós colocamos muito vídeos para falar nas nossas redes sociais, principalmente no Face, né? E o interessante é que a gente quis, através de emissões massivas de edições, para a gente fortalecer o nome de Hospital Maternidade Sinhá e do nome do nosso convênio Sinhá Saúde na modalidade dos planos de saúde, que é o CAS, Cliente Afinidade Sinhá Saúde. Daí a importância da gente agora gravar esse vídeo e para que a gente possa explicar um pouco melhor o nosso convênio e a maneira com que a gente está projetando. Nosso objetivo, esse convênio, ele foi criado há 26 anos atrás, aliás, até antes, porque eu tenho 26 anos de formado e esse plano ele começou a ser criado na época da faculdade, né? Em 88, o Brasil fez a Constituição, a Constituinte de 88, a Constituinte Cidadã. Ela foi criada para que as pessoas tivessem uma garantia constitucional dos seus direitos fundamentais, tanto que essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã, a Constituição dos Direitos. É interessante isso. Em 88 foi criado também, meses, né, antes, depois, o SUS, que na verdade era o SUDES, né? Depois virou SUS. Antigamente todo o plano de saúde do governo que tinha era o plano de saúde do governo. Era o INPS, o primeiro INAMPS, né? Depois o INPS, o Fundo Rural, as caixas de fundo de pensão, IAPTEC, IAPC. O doutor Nilton falava muito nessas caixas de pensão, porque ele viveu a época da criação delas. Ele falava, eu achava interessante, porque eu estudei isso no curso de gestão de plano de saúde na Abrange, na Avenida Paulista, em São Paulo. Isso há 8 anos atrás. Era um curso de MBA com duração de 2 anos, né? Por que eu estou explicando isso? Para vocês terem uma noção do quanto de aprendizado eu tive que adquirir para que eu pudesse melhorar o nosso Sinhá Saúde. Então, funcionava assim. A gente ficava de 3 a 4 dias em São Paulo, gastava um dinheirão, tanto com a mensalidade do curso, quanto para ficar lá em São Paulo. De 15 em 15 dias, ficava 4 dias, tinha aula de manhã, à tarde, à noite, depois aula no outro dia o dia inteiro, depois à noite a gente parava meia-noite. A gente geralmente da meia-noite às 7, e era intensivo mesmo. Aí o que acontece? O professor mandava matéria. E a gente tinha que fazer os trabalhos científicos e apresentar o trabalho quando a gente retornasse. Então era assim, era aula, trabalho e tal, mas era muito bom porque foi um curso muito bom que eu adquiri muito conhecimento. Quando eu terminei o curso, até interessante isso, um professor lá, que hoje tornou meu amigo, professor Antônio, ele é cearense, de descendência alemã, desculpe, é um gêniozinho, é um senhorzinho, e ele me chamou
eu e um outro rapaz, o Antônio Casanovas, meu amigo até hoje. E ele disse para mim na época, eu não sei o que ele deve ter falado para o Antônio, mas creio que foi mais ou menos a mesma coisa. Ele falou para mim que eu precisava de ter o conhecimento de leis, conhecimento de direito, que eu tinha agora o conhecimento da medicina em si que eu fiz, da especialidade, ginecologia e obstetrícia, medicina do trabalho e clínica médica, né? E eu fiz depois gestão hospitalar na São Camilo, e eu fiz a medicina do trabalho também na São Camilo, duração de 1 ano e meio, né? E até quem fez também na época comigo, eu convidei ele, foi o Francisco Tadeu Molina, né? Quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei na República do Francisco Molina. Era o Francisco Molina e o Marquinhos, filho do Bolão da Usina. Eles fizeram a gentileza, me levar na sala, eu assisti aula, isso para mim era o máximo, né? Enfim, quando eu estava terminando o curso da gestão de plano de saúde, eles pediram: Severino, você precisa de ter conhecimento agora de leis, é interessante você ir para Igarapava e fazer direito, entra na faculdade de direito de Igarapava. Eu falei: não, mas lá não tem Uberaba. Aí eu fui para Uberaba, fiz direito, e há 1 ano quase que eu estou descansando assim, só estou estudando tanto as matérias da medicina que eu sempre estudei, como também matérias da gestão de plano de saúde. Nós temos um site aqui, é o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tem mais de 2.000 leis de plano de saúde. Eu não vou te falar que eu estudei todas elas, a gente vai pelos assuntos, né? Mas eu estudei uma grande quantidade delas, né? Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam, qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês? É que hoje, por intermédio das redes sociais, por intermédio da internet, da facilidade, os programas de computadores, programas hoje na nuvem, né? A gente tem condições de levar esse nosso convênio a nível de Brasil. Nós temos, tá na rede social lá, o nosso guia médico, é um guia médico odontológico, fisioterápico, tem outras especialidades também. Então, ou seja, nesse guia existem quase 5.700, 400, eu não lembro o número, depois eu vejo do número de cidades em todo o Brasil. Então, ou seja, toda cidade, elas estão lá. E na cidade que a gente cadastra médico, por exemplo, você digita no guia na cidade, aí você vê se tem médico naquela cidade, qual é a especialidade, consultório, tudo direitinho, aí ele deriva como são os guias de todo o plano de saúde. Mas interessante, o que eu quero falar para vocês é que é amplimed.com.br/agendar/busca, mas vai estar lá. E você descobre em qual cidade você tem o médico e tem uma agenda médica para que você possa fazer esse seu agendamento de acordo com a agenda do médico. É um agendamento online. E esse nosso sistema, ele trabalha com inteligência artificial. Nós vamos falar na inteligência artificial também, que é uma das grandes maravilhas, né? O próximo curso que eu vou fazer agora vai ser um curso de tecnologia da informação, que envolve também o sistema em nuvem e principalmente a inteligência artificial. Vou gravar um vídeo só disso.
interessante. Mas vamos lá. Quando você vai comprar um convênio, um plano de saúde, seja ele qualquer característica, qualquer modalidade, o nosso, ele está na modalidade de medicina de grupo. É um alto programa de saúde, ele aproxima mais desse aí, só que ele tem característica que nós criamos, que você não vai ver em plano de saúde nenhum. Mas você vê, eu não estou entendendo isso aqui, eu nunca vi isso. Claro que você nunca viu, fui eu que inventei. Não estou sendo com falsa modéstia, não. Eu venho estudando isso há 30 anos. Há 30 anos, sabe por quê? Porque você, quando você passa pelo problema, você sente. É como eu disse, eu estava começando a gravar, essa parte não ficou gravada. Eu nunca aceitei o que a sociedade me impõe como verdade, desde que ela seja verdade. Mas a maioria do que a sociedade nos impõe não é verdade. Eles mentem para a gente, para que a gente fique sob o jugo, manipulado por eles e nunca vai crescer. É a velha frase: o filho do lavrador vai carpir cana, o filho do tratorista vai dirigir o caminhão, o filho do usineiro vai ser o presidente da usina, o filho do médico vai ser médico. Então, hoje, a sociedade, o sistema do Brasil, o sistema político, não tem como a gente não falar, é o sistema democrático de direito. Nós vivemos uma Constituição, o paradigma da Constituição de 88. Mas nós sabemos que nem tudo que está escrito lá é exercido na prática e nós ficamos a ver navios. Quando a gente era pequeno, vocês devem lembrar disso, vocês devem ter a garganta está ficando seca. Nós somos, graças a Deus, beneficiados com uma chuva e o pós-chuva vem um mormaço, né? E nós resolvemos gravar o vídeo agora, mas graças a Deus está bem melhor com essa chuvinha. Portanto, a gente, quando ia no posto de saúde, tinha 3, 4 medicamentos clássicos. A gente não saía de lá sem chumbo. Não. A gente era em 3, né? Eu e 2 irmãs. Então ia minha mãe, muito humilde, levava a gente para consultar, né? Vinha da roça, né? Vinha a pé. Era um sacrifício danado, mas era gostoso, nostálgico, né? Chegando lá, a gente ganhava o vermífero, eram umas bolinhas. As pessoas da minha idade vão lembrar disso. Era verde, laranja, branca e vermelha. Eram 4 cores. As bolinhas grandes, difíceis, elas eram de um gel, né? Quando a gente ficasse com ela muito tempo na boca, ela estourava. Lá dentro tinha um remédio que era amargoso. Então, às vezes, a gente ganhava uma chinelada na bunda, apanhava, porque aquilo estourava na boca, a gente não engolia, vomitava, era uma peleja danada para tomar aquele remédio. O outro remédio que nos era dado era a tetraciclina, que acaba com os dentes. Tetraciclina. Você chegava lá, o menino vai fazer xixi, ele chora, está com infecção de urina, tetraciclina nele. E a senhora, eu estou com isso, toma uma benzetacil. Benzetacil era clássico. Eu não saía, eu e minhas 2 irmãs, não saía sem uma benzetacil no bumbum. Era clássico mesmo, era o que curava tudo. E era benzetacil, vermífero, tetraciclina e as vitaminas. As vitaminas era clássico, né? O menino tem verme, precisa de tomar o vermífero, a vitamina, toma a benzetacil, a garganta dele não tá boa. E pai, né? Então a gente passava por tudo isso. É engraçado, é nostálgico, mas é trágico.
eram os mesmos medicamentos, o diagnóstico era o mesmo, o sofrimento era o mesmo, a humilhação era a mesma, a gente ficava na fila esperando, mas não era assim uma filinha pequena não, quando conseguia consulta. Eu sou médico, você acha que eu tive pediatra? Pediatra? Fui conhecer pediatra na faculdade, nem era pediatra. A gente ia no filão do posto. Como eu tinha, eu não estou falando que as pessoas profissionais, jamais falarei mal de um colega, de um profissional, mas o sistema é desumano. Basta vocês ligar a Rede Globo e ver o que acontece. Eu sempre falo, no nosso marketing, a gente não precisa de falar mal, é só deixar a Rede Globo falar. Ela vai lá, ela mostra a pessoa no chão, a pessoa morrendo na míngua, e o povo metendo a mão no dinheiro, e o dinheiro some, a incompetência é brutal, e o roubo continua, e as pessoas continuam sofrendo, e a sociedade continua dizendo para você, Severino, continua varrendo o pátio da usina. Eu fazia isso com dignidade. Mas eu sempre chutei o bumbum da sociedade quantas vezes foram e foi necessário. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque hoje nós conseguimos criar um sistema, o convênio Sim à Saúde, não é para rico não. Ah, mas o rico quer ter aqui, ótimo, seja bem-vindo, mas o convênio Sim à Saúde não foi criado para rico. Ele foi criado para quem ganha de 1 a 3 salários mínimo, onde a maioria das pessoas no Brasil vive com 1,5, no máximo 2 salários mínimos. Quem ganha 3 salários mínimos, pode-se dizer aí, era a antiga classe média, né? Mas na verdade não é a nossa realidade. Então, como eu disse no começo do vídeo, as empresas de plano de saúde te oferecem maravilhas, uma utopia. Se você precisar da ambulância, tem. Se tiver longe, você tem ambulância, táxi aéreo. Eu citei o exemplo no começo do vídeo de uma pessoa que estava pescando no Pantanal, de repente ele está com a cólica de rim, ele é atendido no hospital local e é chamado um helicóptero para que ele possa ir para São Paulo, Albert Einstein, os melhores hospitais, né? O Santa Catarina, enfim, são vários hospitais lá que são maravilhosos, né? A gente ficaria aqui horas falando o nome de todos eles. Mas o importante é que essa ambulância táxi aéreo, ela não é a realidade do doutor Severino e muito menos a sua. Ah, é a minha realidade? Que ótimo. Então você está entre os de 2 a 5% dos brasileiros. Espero que você seja honesto, porque toda vez que eu vejo uma pessoa muito rico, abastado, ele tem corrupção. É engraçado, né? Não deveria ser, mas a gente não fez o mundo, a gente está tentando sobreviver nele e melhorar ele um pouquinho. Eu procuro ser a cada dia melhor. Hoje eu sou melhor que ontem e sou menos que amanhã. Amanhã, segunda-feira, eu quero ser melhor do que eu fui hoje. A intenção de eu gravar esse vídeo vai ser posto. Ah, eu não quero ver o vídeo do Severino, não. Você vai ver que eu vou postar ele tantas vezes no Face, você vai falar assim, vira música chiclete. Por quê? Porque você precisa de ouvir. Você precisa de entender que o convênio Sim à Saúde, ele foi feito para você. Não seja orgulhoso, você ganha de 1 a 3 salário mínimo, ganha, então é para você. Sabe por quê? Porque você vai querer pagar
um convênio caro e você não vai dar conta. Você vai dar conta enquanto você está jovem. Quando você inteirar 60 anos, você é obrigado a largar. O nosso convênio, ele é convênio para idoso. Sabe por quê? Porque o idoso dá conta de pagar. E nós somos felizes, por quê? Porque eu fiz curso, eu estudei, eu usei toda a minha experiência de vida, eu ouço as pessoas, vejo o que é preciso e nós estamos melhorando o convênio Sinhá Saúde a cada dia, ele está cada vez melhor. Agora, na atualidade, nós estamos levando ele a todas as cidades brasileiras. Você está duvidando? Entra no nosso busca amplimed.com.br amplimed.com.br/agendar/busca. Lá vai ter 3 campos: o nome do médico, o nome da cidade e a especialidade. Você procura. Você vai, Severino, mas não tem ainda em todas as cidades. Não, nós não temos em todas as cidades. Por quê? Porque nós começamos a praticamente 2 meses para cá que nós estamos elevando, convidando os médicos a participarem em massa mesmo. Então entrando em massa. É uma coisa muito boa. Mas qual que é o objetivo que eu estou aqui? É que eu quero falar para você as características do Sinhá Saúde, que é isso que o pessoal está perguntando. Aí você fala, Severino, mas você contou essa história triste até agora, eu estou chorando aqui, já molhei o chão, mas agora que você vai falar nas características, sabe por quê? Porque se eu começasse a falar nas características agora, você não iria ouvir. Então, vamos lá. A Agência Nacional de Saúde, ela, no dia 15/3/2019, ela editou um artigo, link também, Dia Mundial do Consumidor. Fala assim, ela já inicia assim: a contratação de um plano privado de assistência à saúde é uma decisão importante e deve ser feita com cuidado, levando-se em conta as necessidades pessoais, as opções disponíveis no mercado. Para que o interessado chegue à escolha adequada, é fundamental que ele se informe sobre os produtos, suas características, compare as opções e, na hora de decidir, fique atento a detalhes que possam passar despercebidos. Aí ele fala sobre o Dia Mundial do Consumidor e ele fala assim: verifique se a operadora é confiável. Você vai escolher uma operadora da sua confiança. A nossa é o Sinhá Saúde, então nós vamos falar dela. Aqui ela fala de uma maneira geral, cita algumas coisas, mas nós vamos falar no Sinhá Saúde, que é o objetivo que a gente tem para falar. Beleza. Aí ela pergunta, aí ela fala assim: peça à empresa que venda o plano de saúde, no caso somos nós, né? Os dados certinho. Aí ele fala sobre o guia, que é o guia nacional. O nosso chama Guia Médico Odontológico Nacional. Nacional por quê? Porque ele está em todos os estados do Brasil, todas as cidades brasileiras. Não está ainda, mas o nosso objetivo é estar, né? E aí ele continua, né, o artigo. Aí ele fala assim: informe-se sobre os tipos de plano, né? Aí ele fala assim: ao tipo de contratação. Na contratação, é interessante que você tenha noção disso. Nós temos os planos individual e familiar, é para pessoa física. O que é a pessoa física? É a pessoa, o chefe de família. Ou coletivo.
O coletivo é para pessoa jurídica, é para quem? Para a empresa. Ela tem 60 funcionários, mais familiares, junto a um coletivo, é feito um convênio no nome da empresa, enquanto que na pessoa física é feito esse convênio no nome do chefe de família. Daí pessoa física, a família, pessoa jurídica, a empresa. Aí ele fala assim, a segmentação assistencial. O que é a segmentação assistencial? É que a Agência Nacional de Saúde permitiu que você fizesse várias segmentação assistencial dos convênios. O nosso não conta essa segmentação. Por quê? Pela característica do nosso convênio, você vai perceber que você é que define aquilo que você quer, quando você quer, na medida que você precisar. Ah, eu só quero ambulatório, eu só quero hospital, eu só quero isso. Não, você vai ter direito a tudo, desde que você precise e que você tenha um contrato estabelecendo aquilo. Então, o interessante, nós vamos voltar a falar só nisso, segmentação assistencial. Perfeito. A abrangência geográfica. A abrangência geográfica do plano de saúde, ela vem dizer aonde esse plano é atendido. Ele pode ser atendido a nível municipal, por exemplo, a gente só atendia na cidade de Igarapava, aqui no Sinhá, e que a gente não tinha os outros prestadores. Aí nós fizemos parceria com o pessoal de Tuverava, quando nós viemos para cá, com o pessoal de Uberaba, temos algum pessoal em Uberlândia, muitos em Ribeirão Preto, né? E as cidades vizinhas, e agora estão pedindo para que a gente tenha prestador em Serrana e Araraquara, por causa das usinas. Eu estou fechando um convênio com uma usina de grande porte, eu não posso falar o nome que não fechou ainda, né? E de repente vai falar que nós estamos usando o nome da empresa. A empresa vocês conhecem demais aqui. E ela tem em vários lugares. Você fecha com um, fecha com todos. Só que você tem que ter prestador em todo lugar. Muito bem. E principalmente os terceiros, que são as empresas terceirizadas dessas usinas. Os terceiros praticamente todos vêm aqui, né? E graças a Deus é que nos manteve de pé durante esses 26 anos. Aqui a gente depende das usinas também. Então, outra coisa que precisa é que tenha o guia de plano de saúde. O que é esse guia de plano de saúde? É um livrinho que é oferecido aonde tem os profissionais, as especialidades profissionais, cidade onde atende, estado onde atende. O nosso chama Guia Médico Odontológico Nacional, que está nesse endereço que eu te falei, que é amplimed.com.br/agendar/busca. Beleza? E aí ele fala assim, descendo aqui no artigo, eu estou falando só as principais partes, né, que ela é muito grande. Aí ele fala assim, fique atento ao que deve constar no contrato. Vai ser feito um contrato com você. O contrato é o que rege, o que firma o negócio entre duas partes. Nós, como operador de plano de saúde, como convênio, e você como usuário. Pode ser pessoa física, família, pessoa jurídica, empresa. Muito bem. Nesse contrato, ele tem que ter o nome comercial do convênio, Sinhá Saúde. Ele tem que ter tipo de contratação. A contratação, ela tem vários tipos de contratação que agora não é interessante a gente gastar muito tempo nisso. Ela pode, geralmente, é contrato por adesão. É um contrato pronto, onde o cliente aceita ou não as condições. A gente não muda o contrato por
pessoa, eu quero que você tire isso, eu quero que você põe isso. Não, tem que ser um contrato único, contrato por adesão, que é a nossa característica. Assistência assistencial, atendimento em todo o Brasil, atendimento nacional, é a característica do Sim Saúde, nas cidades onde temos prestadores. Muito bem. Padrão de acomodação e internação. Nós temos praticamente dois padrões. Padrão de enfermaria, que é um alojamento conjunto, onde fica você, cliente, e outros clientes, geralmente fica dois em um quarto, 2 camas, e as enfermarias, onde geralmente gestante, né, que fica mais de 2 pessoas, até 4, até 6, do tamanho, da dimensão dessa enfermaria. Área geográfica de abrangência. Isso é interessante, a área geográfica de abrangência, porque às vezes você mora em uma cidade, mas você vai ser atendido na outra cidade. Por exemplo, muitos clientes nossos de Igarapava, a área de abrangência geográfica dele é Igarapava, primariamente. Em seguida, ele estende até Uberaba. Por quê? Porque a maioria das clínicas, dos aparelhos, dos médicos que nos dão suporte estão em Uberaba. A distância é mais perto em Uberaba do que Uberlândia, que Ribeirão Preto. Então nós temos Uberaba como a agência gráfica para quem mora em Igarapava, quem mora em Aramina. Enfim, é interessante que a pessoa tenha noção disso. E suas áreas de atuação do plano. A área de atuação vai ser mais ou menos isso que eu falei, não vamos nos estender muito aqui. Objeto e característica do contrato e início da vigência. O início da vigência não é o dia que você assina o contrato, é o dia que ele começa a vigorar. Por exemplo, hoje nós estamos 6/10/2019. Às vezes uma empresa vem aqui e fala assim: Severino, eu quero assinar um contrato com você, mas eu não quero para essa safra não, eu quero para outra safra. Já vamos deixar conversado? Aí faz uma minuta de contrato, um pré-contrato, se pode dizer assim, a minuta de contrato, onde você determina que ele começa a entrar em vigor no início da outra safra. Pode ficar até sem colocar a data, coloca início da outra safra, porque eu não sei se a outra safra vai ser em maio, se vai ser em abril, se vai ser em janeiro, mas ele quer contratar para outra safra. Às vezes a pessoa fala assim: olha, eu tenho convênio da Unimed, mas eu vou parar, mas eu tenho direito ainda a 2 meses. Daqui 2 meses eu venho e falo: não, já vamos fazer o contrato agora, com o início da vigência dele, para que daqui 2 meses. E nesses 2 meses, não, você não paga, você não vai usar, né? Início da vigência. O objeto, qual que é o objeto do contrato? É assistência médica hospitalar, que abrange as consultas, os exames complementares, os procedimentos clínico e ou cirúrgico e os exames de SADT, que é o exame exame de laboratório, exame do coração, ultrassom, todo tipo de é caracterizado como exames complementares. Enfim, objeto, a característica do contrato é o contrato de adesão, que nós já falamos. Regras de remissão, suspensão e qualificação da operadora e do contratante. No início fala assim: sim, a saúde com residência, com localização em Igarapava, tal, número tal, assim, dá todas as características, a qualificação
nossa, e qualifica o operador. O senhor Pedro da Silva, tantos anos, solteiro, residente a tal lugar, você qualifica ele, rege entre si o contrato de prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológico, assim, com início tal. Isso é a qualificação do operador e do contratante. Regras de rescisão e suspensão. Quando é que um contrato pode ser suspenso e quando é que o contrato pode ser rescindido? O que é suspenso, o que é rescindido? Rescindido é quando um dos dois não quer o contrato mais, por algum motivo, mas sem ter dolo, sem ter má fé. E a suspensão é quando há má fé de uma das partes. A má-fé pode ser pela operadora, pelo plano de saúde, e a má-fé pode ser pela pessoa. Vamos citar 2 exemplos? Tá. A má-fé citada pelo usuário. Eu empresto a minha carteirinha para o meu irmão gêmeo constar no meu lugar. Descobriu, é fraude. Esse plano pode ser suspenso, porque você está dando cobertura a uma pessoa que não tem o plano, ele é seu irmão gêmeo. E por parte da empresa? É quando a empresa não paga, quando a empresa manda uma lista falsa, enfim, qualquer dolo por parte da empresa. Condições de admissão dos beneficiários nos contratos. Aí, qual que é as condições de admissão? É a condição de parentesco. Por exemplo, eu sou o titular, eu sou pai dessa meninada aqui, vou pôr a meninada para minha esposa. Então, eu entro como pai, ele entra como filho, entra a esposa, tal, direitinho. O nosso, o CA Saúde, ele não conta laços consanguíneos, você pode colocar quem você quiser. Outra coisa interessante, nós vamos falar também, idade. Ele não conta a idade, porque o idoso após 60 anos ele vai pagar R$54. E a criancinha que nasceu, R$54. Se você for comprar Unimed, Banco do Brasil, Amil, que aumenta a idade, aumenta as doenças, aumenta o preço. Quando vira de 60, 61, desiste, porque o dinheiro não dá para pagar mais. Aí vem comprar o CA Saúde e nós recebemos com todo carinho. A cobertura obrigatória e excluídas. Nos convênios tradicionais, existem os procedimentos editados pela ANS e são coberturas obrigatórias. E tem cobertura que não são obrigatórias. O nosso CA Saúde, pela característica dele, depois você vai saber por quê, tudo que você quiser fazer, você faz. Você só não pode fazer o que não é permitido dentro da medicina e o que não é ético. Por exemplo, Severino, eu quero uma guia para me ir lá no macumbeiro tocar o tambor e para curar minha infecção de garganta. Não, isso não é consulta. Isso é pagelança. Isso não é medicina, então isso não pode. Eu citei um exemplo aí. Às vezes, mas as pessoas querem, por incrível que pareça, tem uns que vai e a gente respeita a fé. Às vezes até é certo. Mas eu nunca vi dar certo, não. Aqui fala assim, as coberturas obrigatórias excluídas, nós falamos agora, período de carência se houver. O que é o período de carência? É um período que você paga pelo convênio, mas você não pode usar. Por exemplo, a pessoa que adquire um plano de saúde para gestação, ele só vai poder fazer o parto após 300 dias. Se você fizer as contas, 300 dias dá mais do que 9 meses. Vamos supor que desde 10 meses tem que fazer as contas. Agora eu estou cansado, eu não vou saber fazer de cabeça, né? Pela exaustão do... Então o que acontece? Ele te dá... Depois que passa a data, 300 dias, o neném já nasceu, entendeu? Só o que pode ser feito na hora é caso de acidente grave e o acidente tem cobertura de 12 horas. Depois de 12 horas tem que transferir ele.
E aí vai para exame, para consulta, para procedimento, tem os períodos de carência. O nosso não conta período de carência, é outra coisa. Então você vê que várias coisas de impedimento que tem nos outros, nós tiramos o nosso. Aí até agora já deve falar, mas Severino, peraí, não bate. Não bate por quê? Tá, ele não conta a idade. Mas você falou que quando vira de 60 para 61, a pessoa não dá conta de pagar. Mas o seu pode. Qual que é a sustentabilidade disso? Vai chegar num ponto que você não vai dar conta de cuidar de tanto idoso. Aí é que vem o segredo, vem o que nós descobrimos, né? Período de carência. Eu não tenho período de carência. O neném vai nascer daqui a um mês. Que ótimo, seja bem-vindo. Vai nascer pelo CIAR. Sofreu um apendicite, ele tem que operar daqui 3 dias. Vai operar daqui 3 dias. Vai operar por quem? Mas a Unimed não quer dar a guia. Se você tiver o CIAR, você vai, né? Regras para atendimento de urgência e emergência. Urgência e emergência é aquela história. Não vamos debater aqui o que é urgência, o que é emergência. Porque eu acho isso, eu acho aquilo. É tudo à pressa. É um trem que tem que ser feito na hora. Se não fazer, morre. Isso é emergência. Severino, tem diferença? Tem, mas não cabe aqui agora não discutir isso. Vamos supor, eu estou aqui agora, cai um avião em cima da clínica. Vai demorar 3 dias para agendar uma consulta para mim ou vai me consultar na hora? Isso é uma emergência. Eu estou andando ali na avenida, bicicleta me atropela, fratura exposta. Tá, eu vou tirar uma guia eletiva para consultar com o ortopedista o dia que eu tiver horário? Não, vai ser me atendido na hora. Então o nosso não conta. Você precisou, você usa. Então a regra é essa, regra de precisão, precisou, usa. Regra para doenças ou lesões pré-existentes. Aqui é que está um dos grandes fortes do nosso convênio, contando, além da idade, a ausência de carência, a consideração ou não das doenças pré-existentes. Vamos lá. Uma criança que nasce saudável, ela vai precisar do quê? Ela vai precisar do pediatra para medir, pesar, dar beijo. Só isso. Mais nada. Mãe, tá ótimo, que neném fofo, traz o mês que vem, porque eu quero pegar, quero pesar, mas tá ótimo, não tem nada. Criança nasceu com uma má formação cardíaca, ela precisa de exames de 3 em 3 meses, que custa R$3.000 cada um. Eu vou no SUS, eu não posso pagar o convênio, tudo bem, só que você vai enfrentar o quê? Uma fila, igual você tem N pessoas precisando. Mas isso não vai acontecer comigo. Liga a televisão. Tem televisão em casa? Então você vai aprender que vai precisar. A idade não é brincadeira. Então, as doenças e lesões pré-existentes não é contado. Por exemplo, toda pessoa com mais de 40 anos, terá 40 anos, 35, 40, ele tem um órgão do seu organismo acometido com certeza. Pulmão, rim, coração, cérebro, pele, um tem. É estatística. 45, 50, 2 com certeza. Trato gastrointestinal, pulmão, coração, visão, audição, gênito urinário, sexual, tem 2, com certeza. 60 anos, tem 3 com certeza. Você tem 60 anos, você tem 3 órgãos seus em sofrimento. 3, no mínimo. Mas eu não sinto nada. Sente. Pode procurar, faz os exames, faz as consultas, faz a prevenção. Vai encontrar 3 órgãos acometidos. 70 anos, tem 4, 5 com certeza. 80, tem também. 90 tem. Mas eu acabei de ver no Face aqui que tem um vovozinho que tem 143 anos de idade. Ele não tem um órgão dele perfeito mais.
Nenhum. Até o rastro dele sai com defeito. Sabe por quê? Porque é humano ser assim. Ele precisa de tratamento? Precisa. Então quer dizer que ele vai morrer? Não estou dizendo isso. De pegar uma infecção urinária, de pegar uma gripe, pegar uma pneumonia, queimor. Por quê? Quanto mais idoso, mais frágil. São os extremos da vida. Quando nasce e quando morre. E a metade nós estamos aqui dando pulo para cima, né? Achando que a gente é mais do que os outros. Não adianta, é assim. Vamos lá. Então não considera doenças pré-existentes. Eu sou diabético, eu preciso fazer dosar a glicemia todo mês. Posso? Pode. 15 em 15 dias? Pode. Toda semana? Mas eu preferia de 3 em 3 dias. Ninguém não. Muito bem. Agora, vou deixar para falar nisso um pouquinho para o final. Regulação é o seguinte. Vamos lá. A quer calar. A que cobra caro e o Sim à Saúde que cobra 54 sobrevive. Com tem que cobrar muito caro, os dois sobrevivem. Por quê? Mecanismo de regulação. Aí que tá. Vamos lá. Se você paga R$1.000 num plano de saúde clássico que é comercializado na região, o dia que você chegar lá e falar assim, eu tossi, quero fazer uma chapa. É pão na chapa? Não, doutor. Quer pão na chapa, uma chapa, quer fazer um raio-x? Não, mas não precisa, não, mas eu pago 1.000, eu quero fazer esse exame. Se eu fizer esse exame, eu não tiro guia para o senhor mais. Ele, para não perder a guia, havia necessidade daquele raio-x? Não necessariamente. Sim, eu quero fazer uma tomografia do pulmão, que custa, mas ele pagou 1.000 de mensalidade. Se cada vez que ele for lá ele fazer um exame de 800, tirar uma guia de consulta, ele já começa prejuízo. Aí eles têm que filtrar ele. E como é que filtra o exame caro? Você filtra na consulta. Você dá um número de consulta para ele. Ele só pode consultar 12 vezes no ano. Por quê? Porque só pode ter uma consulta por mês. Aí você começa a filtrar as consultas dele. Depois de 4 meses ele fez 12 consultas. Aí você chega para ele e fala assim, você não pode consultar mais. Por quê? Você já consultou 12. Aí se quiser consultar ele tem que pagar por fora. Se quiser fazer o exame tem que pagar por fora. Isso é mecanismo de regulação. Isso é o quê? Aí entra um negócio, chama coparticipação. O que é a coparticipação? É aquela modalidade onde cada vez que ele vai fazer de 1 a 40%. Já pensou se você for fazer um exame que custa R$800? Você tem que pagar uma coparticipação de R$20, 2 vezes 8, 16, 160. Você vai pensar 2 vezes antes de fazer. Então isso é mecanismo de regulação. Por quê? Se você tiver que fazer uma ressonância nuclear magnética da pontinha do dedão, ele custa R$2.000. Aí ele te põe uma coparticipação de 40%, 4 vezes 2, 8. Você vai pagar R$800. Você vai querer fazer? Não. Isso é regulação, fecha a porta de entrada. Então não adianta nada você ter aquilo, é o que eu falei do helicóptero. Fulano, você quer ir no helicóptero? Quer, tá, 40% de coparticipação. A viagem fica em R$10.000. Quanto que eu pago? 4.000. O helicóptero está saindo agora. Então pode vir, deposita os 4.000 que eu já ligo o motor. E ele não vai.
Ele manda uma ambulância terrestre para ser atendido no hospital mais próximo. Ele não vai trazer para São Paulo também não, vai ser atendido lá no Pantanal, porque você não pagou. Não tem nada de graça. Não existe nada de graça. Alguém tem que pagar a conta. Quando você vai no governo, você paga com impostos. Quando você vai no plano de saúde, você paga com a mensalidade e a coparticipação. Não existe nada de graça, esquece isso. Muito bem, Severino, mas como que o Sinhá Saúde consegue, então, fazer isso? Como é que ele vai... Então você não deixa ninguém consultar? Todo mundo pode consultar. Quando? A hora que quiser. Quantas consultas pode ter? Bom, pode ter 12. Com o retorno 24. Ah, mas eu quero 30. Pode. Eu quero 50. Pode. Eu quero uma por dia. Tudo bem. Por quê? Porque nós criamos um mecanismo de regulação mais eficiente que existe. Ele é fundamentado na verdade. Quando a pessoa paga muito alto num plano de saúde, ele quer usar. Ele não usa porque ele precisa, ele usa porque ele já pagou muito caro. E se você paga R$54, você vai querer usar toda hora? Não, você vai usar quando é preciso. Aí nós criamos assim, tá? Vamos dar uma adiantadinha aqui na fita. Você vai pagar R$54 de mensalidade por pessoa, não importa a idade, não importa onde, Brasil inteiro, urgência, emergência, coparticipação, doença anterior, não considera nada disso, você consulta a hora que você quiser. E você vai pagar pelo procedimento a tabela oficial da medicina, que é a classificação hierárquica, classificação brasileira hierárquica de procedimentos médicos, CBHPM, e a CBHPO nos dentistas. Muito bem. Mas, Severino, então eu tenho que pagar a mensalidade e toda vez quando eu for consultar, eu pago pelo procedimento. O que é o procedimento? Nós demos o nome, nós demos esse nome. E depois eles criaram o nome lá, por coincidência, o nome parecido, aí nós adotamos o nome que todo mundo está falando, que chama procedimento gerenciado. O que é um procedimento gerenciado? Procedimento é o que nós demos o nome. Aí eles criaram a tabela, deram o nome procedimento. Por quê? Porque todo ato médico é um procedimento. Então isso derivou, você inventou essa palavra? Não, ela derivou do ato médico. Todo ato médico é um procedimento. Então, procedimento médico. Procedimento médico hospitalar, procedimento odontológico clínico, odontológico cirúrgico, são termos que não tem tanta importância aqui. No mesmo tempo tem, porque se eu estiver falando com alguém que seja do ramo, ele vai querer que eu fale na medida certa, correta. Muito bem. Aí você, Severino, então eu vou ter custo com o quê? Bom, essa tabela médica, existem várias tabelas. A tabela do procedimento, a tabela da internação, tabela do medicamento, tabela das taxas de aplicação, de serviço, transferência de ambulância, tudo é tabelado. Esse tabelado, Severino, então você que põe o preço, não, abre o livro e olha na tabela. A tabela é oficial, ninguém pode mudar ela. Nem eu, nem a medicina, nem ninguém. Quem muda? Conselho Federal de Medicina. Tanto que eu cobro R$54 para fazer o ASO, que é o Exame de Saúde Ocupacional, há mais de 15 anos que eu cobro 54. O pessoal fala, Severino, você é engraçado, você nem diminui nem aumenta, né? Não, por quê? Porque a tabela não muda, e quando ela muda muito irrisório.
Então ele acaba ficando esse valor desse preço. Muito bem. E quando tem o caso que a gente estava falando, a pessoa querer consultar muito, geralmente é o idoso. O idoso ele precisa consultar muito, mas não significa exagero. Por exemplo, um idoso que é diabético, ele precisa de dosar a glicemia dele todo mês, às vezes de 15 em 15 dias, às vezes semanal, da necessidade que ele precisa. Uma glicemia, ela custa R$6. Pelo convênio, ela custa R$2. Então você vai gastar assim. Depois você faz o retorno, se você quiser dosar um sódio, um potássio, fazer um eletro, enfim, vai estar dentro do seu orçamento, porque os preços são tudo pequenininho. Então você vai dar conta. Aí o que acontece? Você só vai fazer aqueles exames quando houver necessidade. Você não chega intimidando o médico, eu quero fazer, quero 4, embrulha 5, não. Doutor, o que precisa fazer? Isso aqui. Quanto será que fica isso aqui? Isso aqui você vai gastar R$30, R$50, R$80. Ele vai lá, faz o tratamento dele, certinho, faz o acompanhamento e cabe dentro do orçamento dele. Nós temos, veja bem, são 3 atores. Quem são os atores? O médico que está atendendo, ele recebe o preço da tabela. Isso é repassado para o cliente. O laboratório recebe o preço da tabela, isso é passado para o cliente. A internação hospitalar são os preços de tabela, é repassado para o cliente. E o convênio recebe a mensalidade. Então nós não temos outro custo nosso, porque os dois entram com a responsabilidade. Nós recebemos apenas a mensalidade e os prestadores da rede credenciada recebem direto por nós, o cliente paga para nós, aí depende o acerto do contrato, da maneira que o sistema se autossustenta. A gente tem esse convênio dessa maneira, para ter melhor, há 26 anos. Né? Severino é engraçado, eu passo aí, eu não vejo a clínica cheia. O dia que eu ver a clínica cheia, povão com fila aqui, eu vou me sentir triste. Primeiro, quando tem fila num lugar, das duas, ou o serviço é muito bom ou ele é muito ruim. Se ele é muito bom, significa que você tem que pôr mais funcionários para ele continuar sendo bom, não ter fila. E se ele tem fila é porque ele é ruim. Quem está lá dentro não está fazendo o serviço direito. Então o que acontece? O cliente chegou, você atende ele. Resolve o problema dele, ele vai embora. E outra coisa, cliente também não tem recepção, falando na novela, falando na fofoca, pode. É sigilo médico. Eu entro no serviço de saúde, eu entro no consultório, eu consulto, eu saio.